Bom, vamos lá. Meu nome é Marlon, eu tenho 34 anos e desde que eu me lembro, assim, eu desde muito cedo sempre trabalhei muito duro, sabe? Aquela típica vida do CLT, acorda cedo, dá duro, corre atrás, tentando fazer o melhor todos os dias. Só que, pra ser bem sincero assim com vocês, sabe, parece que o dinheiro só dá mesmo pra pagar as contas. Parece que eu só tenho feito isso a vida inteira, trabalhado só pra pagar as contas, pra conseguir sobreviver. Daí vem aquela sensação de não ter conseguido conquistar nada na vida, de estar sempre pra trás, de estar sempre faltando alguma coisa. Eu sei que aí pode ter uma galera que vai se identificar um pouco comigo, então por isso que eu consegui reunir coragem para vir compartilhar um pouquinho disso com vocês. No geral, a nossa vida ela pode ser bem desafiadora, né? Não só pode ser bem desafiadora, como é. E na vida adulta, com as responsabilidades, todas as preocupações, a gente acaba se vendo muito preso numa rotina. Mas ainda assim, o que me conforta é lembrar de que cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu tempo para conquistar alguma coisa. E tendo um mínimo de esperança que seja, a gente consegue. E por mais que às vezes a gente se sinta atrasado em relação a outras pessoas da nossa idade, ou mais novo ou mais velho que seja, tudo tem o seu tempo e as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo da vida e, e eu sei que é assim que tem que ser. E é normal a gente se sentir assim, sabe? Sempre tive essa sensação de não conseguir concluir projetos ou de não estar onde eu gostaria de estar. Além disso ser muito frustrante, assim, é uma coisa que me deixa bem mal, me deixa depressivo e com medo de não conseguir alcançar. Alcançar meus objetivos, não alcançar nada. E aí, junto com isso, vem aquela sensação de estar atrasado na vida, que eu comentei agora há pouco. E assim, isso me colocando sempre em comparação com outras pessoas. Ainda mais nesse mundo tecnológico que a gente vive hoje, ou nesse mundo de redes sociais, onde a gente se compara o dia inteiro com a vida de outras pessoas. E com isso eu me sinto cada vez mais perdido, deixando sempre esse medo de não conseguir conquistar, falar mais alto, sabe? Às vezes eu não sei se eu sinto uma certa pressão. A verdade é que a vida ela é cheia de possibilidades. E é nisso que a gente tem que focar. Focar em dar o primeiro passo, seja em qualquer área da vida, em qualquer coisa que você queira fazer. Por exemplo, esse meu primeiro vídeo. Eu sempre quis vir aqui bater um papo, me conectar com pessoas que têm uma vivência parecida com a minha, ou que se identifiquem com as coisas que eu falo. E eu enrolei por muitos anos. Eu criei essa conta em 2020. Pandemia, aquela coisa acontecendo, todo mundo indo para as redes sociais, para não surtar, não pirar. E lá em 2020 eu tive essa vontade de vir aqui conversar. Só que procrastinei, enrolei, fiquei com medo de não ser aceito. E agora, 5 anos depois, estou eu aqui, fazendo o que eu queria ter feito há 5 anos atrás. Mas o importante é que eu dei o primeiro passo. Sem mesmo saber aonde isso vai me levar. Mas eu dei o primeiro passo. E é isso que eu queria falar para vocês. Deem o primeiro passo. Seja no que for, no que você quiser fazer da vida, em qualquer área, qualquer coisa que você tenha vontade de fazer, muita vontade, dê o primeiro passo. Tudo precisa ter um começo e não vai ser perfeito.
Não vai ser perfeito, porque nem teria graça se fosse. Porque tudo é uma jornada. Então, cada primeiro passo que a gente der, seja lá no que for, a gente vai aprender com os outros passos. Não teria graça se começasse sendo perfeito. Então, eu sei que é difícil a gente perder o medo de começar coisas novas, de começar algo novo. Mas se você tem vontade, dê o primeiro passo. Sobre se sentir perdido na vida, eu acho que isso é uma coisa normal. Todo mundo se sente assim, perdido, em algum momento da vida. Mas o que é o importante? O importante é a gente, quando se sentir perdido, saber reconhecer esse sentimento. E se a gente está se sentindo perdido, a gente tem que saber que é hora de mudar alguma coisa. E a gente não tem que se sentir culpado por estar se sentindo perdido. Eu sei que o sentimento de culpa é um processo, né? Não se sentir culpado, não sentir o peso da culpa, deixar isso ir. Só que eu também acho que faz parte do nosso crescimento pessoal. Então, deixa a culpa. Você não tem culpa. Você não tem culpa. Você tá aonde você deveria estar. Mudar isso é um processo. Mas com um pouquinho de força mesmo, sabe? Porque é o que a gente precisa para mudar, é sempre ter força e coragem. E se a gente conseguir ir buscando de pouquinho em pouquinho essa força, a gente consegue mudar muita coisa na nossa vida. Pequenas decisões já são o suficiente para começar a encontrar um novo caminho, sabe? Esse ano, na virada do ano, né? 2024 para 2025. Eu fiz uma coisa que eu já não fazia há muito tempo, sabe? Escrever todas as metas numa agenda, num caderninho, eu fiz isso. Acho que deu, sei lá, uns 12 itens. Coisas pequenas, nada muito estrondoso, nada muito grandioso. Metas pequenas de coisas que eu sempre procrastinei para fazer e que eu decidi que esse ano eu quero fazer. Que eu vou parar de enrolar, vou criar coragem, eu vou fazer uma delas, por exemplo, como eu comentei aqui com vocês, era de postar o primeiro vídeo aqui no YouTube. Então, esse eu já vou dar um check nessa listinha de meta. E conforme eu for conseguindo concluir as outras, eu vou sempre trazer aqui, porque eu quero compartilhar isso com as pessoas. São coisas pequenas, mas coisas que nos meus 34 anos de idade, eu acho que são coisas que eu já deveria ter feito. Que eu sempre coloquei uma desculpa, sabe, não vou fazer isso porque eu me sinto assim, assim, assado. Eu posso fazer um vídeo depois falando só dessas metinhas para vocês, se vocês quiserem, gostarem do que eu tô falando aqui, para quem se identificar. Tem um clichê que a vida ensina pra gente que é aquele famoso tudo acontece no seu tempo, né? E eu sei que esse clichê que é um clichê, mas apesar de ser um clichê, é muito real. A gente não precisa ter pressa. Tem uma frase que eu me apego muito nela às vezes quando eu tô nesses momentos assim, que ela fala que a vida é uma jornada e cada passo conta. O segredo sempre é começar. Faça o que tem que ser feito para você mudar a sua realidade, mudar de vida, mudar de trabalho. Inclusive é um assunto que eu quero falar aqui com vocês também, sobre o meu trabalho. Mas, por enquanto, eu quero falar assim para vocês que se sentem, assim como eu, perdidos e estagnados. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. É normal na vida a gente ter altos e baixos. É disso que a vida é feita. Mas todo dia quando a gente acorda, a gente tem que lembrar que a gente ainda tem muita vida para viver. Então, se a gente se apegar só nos baixos,
gente vai deixar de conquistar muita coisa. E no final das contas, às vezes, o que pode importar mais são as pequenas vitórias, sabe? Então, é por isso que eu falei que eu tracei metas pequenas, que mesmo que pequenas, quando cumpridas e realizadas, vão ser vitórias. Meu intuito com esse primeiro vídeo aqui postado é me conectar com as pessoas que estão passando por coisas parecidas com o que eu estou passando, para que a gente possa ter uma troca e se ajudar juntos. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal, e compartilhar um pouco da sua experiência comigo aí nos comentários. Eu vou sempre estar trazendo aqui esse tipo de conteúdo, esse tipo de bate-papo, para a gente poder se ajudar junto nessa jornada.